Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados irmãos e amigos. É mais um tempo aí que Deus ele tem nos dado aí para nós estarmos juntos, para nós estarmos falando do seu grande amor, do seu grande poder, do seu sobrenatural. É uma bênção nós estarmos aqui nessa manhã para louvar, para engrandecer, aleluia, e magnificar o nome do nosso Deus. Amém? Então, que Deus esteja aí nos abençoando, que Deus esteja protegendo, guardando, fazendo infinitamente mais na minha vida, fazendo infinitamente mais na sua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus esteja aí nos abençoando, então, derramando da sua graça, derramando do seu poder salvífico, que nós possamos aí adorá-lo em espírito e em verdade. Amém? Eu quero orar nessa manhã. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esse momento, muito obrigado pelo teu grande amor, pelo teu sobrenatural. Nós te pedimos, ó Pai, a tua mão potente, ó Pai, encarecidamente, assim nós nos colocamos diante do Senhor, para que o Senhor venha, Senhor Deus, abençoar o teu povo, derramar da tua graça, do teu conhecimento. Nós possamos conhecer o Senhor mais e mais, ó Pai, dia após dia, assim, Senhor, nós nos rendemos ao Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda irá fazer. No nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Seja bem-vinda, minha amada irmã Rosana. Que Deus esteja aí operando na sua vida, fazendo infinitamente mais do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aí tem trago sobre nós. Amém? Então, meu amado irmão, minha amada irmã, nós estaremos hoje falando sobre a lição 4 do dia 22 de janeiro de 2023, né? Hoje é dia 28 de abril e o pastor Carlos teve aí um período doente, não deu para dar as lições. Eu estarei retornando a essas lições para estar aí apresentando a amada igreja, que Deus esteja aí operando maravilhosamente em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, o ministério avivado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto áureo diz assim: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Lucas capítulo 4, versículo 14. Amém? A verdade prática diz assim: alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo de Deus. Amém? O alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. Amém? Então, a leitura bíblica em classe está em Lucas capítulo 4, versículo 14 ao versículo 22. Então, pela virtude do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava na sinagoga por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na cidade, aleluia, entrou num sábado, segundo o seu costume na sinagoga, levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o local onde estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de todo o coração. Amém? Glórias a Deus. Desculpe. Versículo 19. Apregoar a liberdade aos cativos e dar vistas aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar um ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura e em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José?
A paz do Senhor Jesus, mais uma vez, a minha amada irmã, Darcília Maria, que Deus esteja te abençoando aí, poderosamente, em nome de Jesus. Seja bem-vinda, mais uma vez, no nosso meio. Amém? Glórias a Deus. Introdução. Jesus anunciou o seu ministério na Galileia, provocando grande repercussão diante do povo, pois a sua fama ocorreu por todas as terras em derredor. Lucas capítulo 4, versículo 14. Isso aconteceu porque a virtude do Espírito Santo, aleluia, pela virtude do Espírito Santo, Jesus voltou para a Galileia. Lucas capítulo 4, versículo 14. Nessa lição veremos o impacto do ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre o povo. Além de um ministério avivado, sua mensagem era proclamada sob a autoridade do Espírito Santo do nosso Deus. O Espírito Santo na vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No caminho, aleluia, e a gente vê no nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, um anjo deu a seguinte notícia a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Aqui vemos o papel do Espírito Santo como executor divino do ministério da encarnação sobre a virtude do Espírito Santo. Nosso Senhor se tornou Emmanuel. Isso significa Deus conosco. O Deus que se fez homem e habitou entre nós. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A parte B diz assim: no batismo, antes de iniciar o seu ministério na Galiléia, Jesus submeteu-se ao batismo de João no Rio Jordão. Ao sair da água, viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele, e eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus capítulo 3, versículos 16 a 17. Era uma manifestação indubitável da Santíssima Trindade, o Pai declarando Jesus como seu Filho. E como seu Filho amado, o Filho Jesus saindo da água, e o Espírito Santo materializado em forma de pomba descendo sobre ele. Na tentação, depois, isso já na parte C, na tentação depois do batismo, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus capítulo 4, versículo 1. Ali experimentou o jejum de 40 dias e 40 noites. Depois teve fome. Em todas as investidas satânicas, Jesus foi vencedor, usando a palavra poderosa de Deus. A cada ataque, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo respondia: está escrito. Assim fica claro que se o Senhor e Salvador Jesus Cristo não tivesse a presença do Espírito Santo, o resultado de suas provações não seriam satisfatórias. 2. O Espírito Santo no ministério de Jesus. Cerca de 30 anos, Jesus iniciou seu ministério depois de voltar do monte da tentação no deserto da Judéia, pela Galileia. Lucas capítulo 4, versículo 14 e 15. A leitura bíblica, aleluia, em classe, mostra que Jesus foi ungido pelo Espírito Santo para evangelizar os pobres. Esta era a missão de seu ministério. De modo geral, nosso Senhor sabia que, por causa dos bens terrenos, os ricos deste mundo não se interessam pela palavra, a palavra de Deus. Além disso, nosso Senhor foi ungido pelo Espírito para curar os quebrantados de coração. Só para explicar, quebrantados de coração são aqueles que têm um coração humilde, uma disposição para submeterem-se à vontade de Deus,
Por isso, nosso Senhor veio tocar o coração dos homens. Ainda mais, ele também fez um convite aos cansados e oprimidos e apregoou a liberdade dos cativos, aos que estão sujeitos à escravidão do pecado. Deu vista aos cegos, pôs em liberdade os oprimidos deste mundo. O Espírito Santo de Deus, ele atuava diretamente na obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Então Deus, aleluia, capacita o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para estar fazendo a sua obra. O Espírito Santo teve uma participação ativa na vida e no ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? É o auxílio teológico aqui, Jesus e o Espírito Santo. Jesus era profundamente, aleluia, Jesus está em profundo relacionamento com a terceira pessoa da Trindade. Já de início, o Espírito Santo leva a efeito a concepção de Jesus no ventre de Maria. Está em Lucas capítulo 1, 34 e 35 versículos. O Espírito Santo sobre Jesus no seu batismo, Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22. Nessa ocasião, o relacionamento entre ambos assume um novo aspecto que somente pela encarnação séria, aleluia, ou melhor dizendo, pela encarnação seria possível. Lucas capítulo 4, versículo 1, deixa claro que esse revestimento do Espírito Santo preparou Jesus para enfrentar Satanás no deserto e para a sua inauguração de seu ministério terrestre. O batismo de Jesus tem desempenhado um papel crucial na cristologia e devemos examiná-lo em profundidade. Jesus é a figura-chave no derramamento do Espírito Santo. Depois de levar a efeito a redenção mediante a cruz e a ressurreição, Jesus subiu ao céu. De lá, juntamente com o Pai, ele derramou e continua derramando o Espírito Santo, em cumprimento à profecia de Joel, no capítulo 2, 28 e 29, e Atos capítulo 2, versículo 23. Essa é uma das maneiras mais importantes de hoje conhecermos Jesus, na sua qualidade de doador do Espírito Santo. Amém? Glórias a Deus. Deus é bom. Todo o tempo Deus tem sido maravilhoso. Amém? Então, Jesus e a oração em seu ministério. O valor da oração, a oração do Pai Nosso, aparece em duas versões nos evangelhos, a primeira em Mateus e a segunda em Lucas, capítulo 11, versículo 2 e 4. Em Mateus, ela se encontra no contexto do Sermão do Monte. Ali a oração do Pai Nosso não cumpre mera orientação litúrgica, mas revela o coroamento de um estilo de uma vida sem hipocrisia, exibicionismo religioso. Dessa forma, uma pessoa avivada se dirige a Deus como Pai Nosso, santifica o nome dele, deseja a vida do reino, anela por viver a vontade de Deus, a cada dia está na dependência do Senhor. Dá-nos o pão nosso, confessa os pecados e pede perdão. Ele suplica por proteção a Deus, finalmente sabe que dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Mateus capítulo 6, versículos 5 ao 9. Essa oração revela uma vida humilde e quebrantada diante de Deus. Uma vida de oração. Nos evangelhos podemos perceber várias ocasiões de oração no ministério de Jesus. Ele orou para escolher seus discípulos. Fez uma oração de gratidão por Deus. Aleluia, glórias a Deus. Se revelar aos humildes por ocasião
do envio dos 70 discípulos. Lucas capítulo 10, versículo 21, Mateus capítulo 11, versículo 25. Logo aprendemos com Jesus a importância de uma vida de oração, pois mesmo sendo Deus na condição humana, nosso Senhor buscava comunhão com o Pai por meio da oração. Além disso, sua vida de oração no Getsemane também nos ensina que a vontade do Pai sempre é melhor. Amém? Glórias a Deus. A oração teve um papel importante no ministério terreno de Jesus. Perdão. Se Jesus é Deus, por que precisou orar? Embora seja Deus, enquanto estivesse aqui na terra, Jesus não era somente Deus. Era o Deus homem. Na posição de Deus, ele não precisava orar, exceto para manter aquela comunhão e companheirismos próprios de deidade. Mas na qualidade de um homem, estando revestido de um corpo humano, sendo descendente legítimo de Abraão, a oração era tão essencial a ele como fora a Abraão e seus descendentes. A oração destacou-se em cada aspecto e faz na vida e ministério de Jesus. A Bíblia cita numerosos exemplos de oração durante o curso e o curto período de 3 anos e meio do ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há evidências de que a oração era a própria respiração da vida de Jesus. O Salvador vivia uma vida disciplinada. Os evangelhos registram determinados hábitos que ele fazia questão de cultivar. Um deles era frequentar regularmente a sinagoga aos sábados, que naturalmente incluía um período de oração. Não é errado pensar que Jesus tinha ido diariamente à sinagoga ou ao templo, dependendo do lugar onde ele estivesse, para dedicar-se à oração. Além disso, dando apoio à ideia da constância de Jesus na oração. Temos sua declaração direta feita aos discípulos de que os crentes têm o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Nós precisamos orar sempre e nós não podemos desfalecer. Nós precisamos orar sempre e estar com o nosso coração no nosso Deus, naquele que vive e reina para tudo sempre. Amém? Uma vida na unção do Espírito. Como unção, nos referimos a uma vida de serviço sob a confirmação do Espírito Santo e assemelha-se à atuação do Espírito Santo no ministério de Jesus, em Lucas capítulo 4, versículo 8. A unção do Espírito na vida do obreiro. O obreiro tem muitas atribuições na obra do Senhor. Ele exerce a liderança administrativa, a atividade do ensino e alguns até mesmo da música cristã. Por alguns, até mesmo, conforme nós falamos aí, da música cristã. Por isso, é muito fácil essas atividades caírem na rotina e se tornarem meramente burocráticas. Mas o obreiro ungido sob a direção de Deus sabe que o Espírito Santo renova as suas forças, não permite que veja a obra do Senhor como um mero olhar humano e de maneira graciosa ver a confirmação do seu ministério quando o Senhor salva vidas por meio de uma pregação ungida, quando
crentes mudam de atitude por causa do ensino dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Quando a edificação espiritual por meio de um louvor bem executado na presença de Deus. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, uma citação. Mas todo esse bem do Senhor inevitavelmente é acompanhado de uma vida piedosa. Por isso o obreiro do Senhor não deve negligenciar a oração, o jejum, o estudo devocional da palavra de Deus. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7, esses exercícios piedosos são o alimento espiritual diário e permanecente de todo obreiro avivado na obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, a unção do Espírito na vida do crente. Viver uma vida na unção do Espírito é privilégio apenas dos que exercem vocação ministerial na presença, aleluia, do Senhor na igreja local. A palavra de Deus diz que nós somos o sacerdócio real, chamados para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, 1 Pedro capítulo 2, 9. Mas precisamos de Deus. Deus chamou cada crente a se comunicar, aleluia, através do Evangelho em todos os lugares em que os seus pés, aleluia, tocarem, conforme está em Mateus capítulo 28, versículo 19, Efésios 6,15. Mas para isso, a nossa vida deve estar debaixo da unção do Espírito Santo de Deus, Mateus capítulo 25, versículo 4. Então, exerceremos a influência poderosa em nossa família, na faculdade, no local de trabalho, em quaisquer esferas da sociedade. Assim, seremos testemunhas piedosas de Jesus sobre a unção do Espírito Santo de Deus, conforme fala em João capítulo 14, versículo 26. Nós precisamos estar de acordo com a palavra que o nosso Deus tem trago até a minha vida, tem trago até a tua vida. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom. Em todo o tempo, nosso Deus tem sido maravilhoso. A conclusão. Nessa lição, nós vimos que o Senhor Jesus Cristo teve seu ministério avivado, porque foi ungido pelo Espírito Santo. Ora, se o Senhor Jesus Cristo, sendo Deus, foi ungido pelo Espírito Santo para desenvolver o seu ministério, porque conosco seria diferente? Vivamos, pois, uma vida de serviço na causa do Mestre, de modo que o Espírito Santo confirme a nossa vocação. Amém? Que possamos sentir a mão do nosso Deus, a mão do Espírito Santo. Amém? Glórias a Deus. Deus está aí operando e a gente precisa dessa operação. Nós precisamos das mãos do Senhor. Então, revisando o conteúdo que nós acabamos de estudar a respeito do exercício bíblico, segunda lição, qual o papel do Espírito Santo no ministério da encarnação? O Espírito Santo foi como executor divino no ministério da encarnação sobre a virtude do Espírito no nosso Senhor, que se tornou Emmanuel, quer dizer Deus conosco. Cite pelo menos 3 objetivos no ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ao ser ungido pelo Espírito Santo. Para evangelizar aos pobres, curar os quebrantados de coração e apregoar a liberdade aos cativos. O que a oração do Pai Nosso nos revela? Essa oração revela uma vida humilde e uma vida de quebrantamento diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. 4. O que o obreiro não deve negligenciar?
não deve negligenciar a oração, o jejum, o estudo devocional da palavra de Deus. 5. Porque Deus chamou cada crente. Deus chamou cada crente a comunicar o evangelho em todos os lugares, aleluia, em que os seus pés tocarem. Amém? Nós precisamos anunciar as boas novas do Senhor. Nós precisamos colocar a nossa vida no altar daquele que vive e reina para tudo sempre. Amém? Glórias a Deus. Paula Pereira, que Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Nós, aleluia, temos o prazer de estar falando aqui do Rio de Janeiro. Deus esteja abençoando a minha amada irmã Paula Ferreira. Muito prazer a todos meus amados irmãos. Aqui é o pastor Carlos da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus. E amanhã, Diaconisa Darcília, nós estaremos aí na lição 5, né? Do dia 29 de janeiro de 2023, o avivamento na igreja. Amém? O avivamento na vida da igreja. Nós estaremos aqui trabalhando esse texto para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Que Deus esteja abençoando meu amado irmão, minha amada irmã nessa manhã, derramando a sua graça, da sua unção, do seu poder salvífico, que nós possamos ser uma bênção nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu agradeço a presença dos meus amados irmãos aí nessa manhã, que Deus esteja aí operando maravilhosamente. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, muito obrigado pelos Teus cuidados, até que o Senhor tem nos trago, até que o Senhor tem feito, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. Abençoa o Teu povo, dê a eles um final de semana abençoadíssimo, Pai, cuida, Senhor Deus, de suas famílias, de saúde, paz, alegria, prosperidade. Aviva, Senhor Deus, através, Senhor Deus, do Teu grande poder, da Tua unção, ó Pai, e que o Senhor venha, Senhor Deus, se levantar a favor, Senhor Deus, de cada um dos Teus filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levanta tuas mãos para receber a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Um abração aí do pastor Carlos, que Deus esteja abençoando você, abençoando sua vida, abençoando os seus, em nome de Jesus. Fica na paz, Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Amanhã é sábado, de repente nós não daremos a aula dominical, eu tenho que sair cedo, amanhã mais cedo, e a gente deixa essa próxima lição para domingo de manhã nós estaremos com mais folga, aí nós daremos essa lição, porque o pastor Carlos vai trabalhar no Grajaú amanhã, tem que sair mais cedo, então amanhã fica inviável dar essa lição, nós faremos só a programação do Tabernáculo do Deus Altíssimo, amém? Então que Deus esteja abençoando aí a vida de cada um. Ana Luísa, que Deus esteja te abençoando aí, que Deus esteja operando maravilhosamente na vida de cada um dos meus amados irmãos. Fica na paz, fica com Deus.